Olá, pessoal! A aula de hoje será a respeito de resolução de problemas envolvendo equação do primeiro grau. Primeiro exemplo. O quádruplo do número de meninos do oitavo G menos 6 é igual a 26. Quantos são os meninos do oitavo G? Então, aqui nós temos que a incógnita desse problema será o número de meninos do oitavo G. Esse termo nós vamos chamar de x, é a nossa incógnita. No problema também aparece o quádruplo do número de meninos. Se o número de meninos é x, o quádruplo será 4x. Bem, vamos ler novamente o problema. O quádruplo do número de meninos do oitavo G menos 6 é igual a 26. Então, é isso que vai fazer nós montarmos a nossa equação. Quádruplo do número de meninos é 4x. Menos 6 é igual a 26. Então, agora resta-nos resolver essa equação. Aqui, o menos 6, nós vamos ter que passar para o segundo membro. Ele está subtraindo, ele vai somando. Então, 4x igual a 26 mais 6. Somando 26 mais 6, temos 32. Agora, é o 4 que está junto do x que eu tenho que, de alguma forma, tirar ele de lá, né? Deixar o x isolado, sozinho. Para isso, o 4 que está multiplicando o x, ele deverá ir para o segundo membro, dividindo. 32 dividido por 4 igual a 8. Portanto, a quantidade de meninos do oitavo G é igual a 8, tá? Então, aqui está a nossa resposta. Exemplo 2. Ricardo e Júlio subiram juntos em uma balança e viram o visor marcar 130 quilos. Júlio afirmou que tem 6 quilos a mais que Ricardo. Nessa situação, qual seria a massa de cada um? Então, vamos lá. Nós temos que determinar a massa do Ricardo e do Júlio. Nós vamos ter que chamar um de x e o outro vai ser algum valor relacionado com x. Como foi afirmado, né? Júlio afirmou que ele tem 6 quilos a mais que o Ricardo, eu vou chamar a massa do Ricardo de x. E a do Júlio é a massa do Ricardo mais 6, ou seja, x mais 6. Bem, se eu somar as duas massas, eu vou obter 130. Então, vamos fazer isso. A massa do Ricardo é x, a do Júlio é x mais 6. Então, se eu somar esses dois termos, nós vamos obter 130. Se eu juntar x mais x, eu tenho 2x. 2x mais 6 igual a 130. Esse mais 6, a gente precisa tirar ele de perto do x. Ele está no primeiro membro, nós vamos passá-lo para o segundo membro. Como ele está sendo somado, ele vai ser subtraído no segundo membro. Então, 2x igual a 130 menos 6. E isso vai resultar em 124. 2x igual a 124. Ora, para saber o valor do x, se o 2 está multiplicando o x, no segundo membro, ele deverá passar dividindo 124 dividido por 2. É a operação inversa, né? Sempre a gente faz a operação inversa. 124 dividido por 2 é 62. Portanto, nós temos que o Ricardo pesa 62 quilos, mas o Júlio, ele pesa 6 quilos a mais, ou seja, 62 mais 6, que é igual a 68. Então, precisamos dar a resposta direitinho, né? O Ricardo tem 62 quilos e o Júlio tem 68 quilos. O exemplo número 3. Um terreno retangular tem 108 metros de perímetro. O comprimento é o dobro da largura. Calcule a área desse terreno. A primeira coisa a ser feita num problema como esse é fazer um desenho que represente essa situação. Então, eu fiz aqui o desenho de um retângulo, chamei de x a largura desse terreno e o comprimento é o dobro da largura, ou seja, 2x.
Então, nós colocamos aqui cada lado desse terreno, olha, aqui o mais estreito x e os mais compridos é o dobro, 2x. Bem, eu quero calcular a área desse terreno. Para calcular a área, eu primeiro preciso saber quanto que mede os seus lados, né? Porque se eu não tiver essa informação, eu não consigo calcular essa área. Então, no caso, se eu determinar o valor do x, eu consigo calcular a área desse terreno. Bem, mas ele deu uma informação, o perímetro mede 108. E o perímetro é a soma das medidas dos lados. Ou seja, se eu somar 2x mais 2x mais x mais x, eu vou obter 108, tá? Juntando, então, 2x mais 2x é 4x, 4x mais 1x é 5, 5x mais x, 6x. 6x igual a 108. O 6 está multiplicando o x. Se eu quero isolar o x, eu tenho que fazer 108 dividido por 6. É a operação inversa, né? Para saber o valor do x, eu divido 108 por 6. O resultado é 18. Bem, mas isso não é a resposta do meu problema. Eu consegui, assim, determinar que esse terreno tem uma largura de 18 metros e o comprimento é o dobro, ou seja, 2 vezes 18, que é 36. Para calcular a área, eu tenho que lembrar daquela fórmula da área de um retângulo, base vezes altura. Ou seja, eu vou multiplicar o comprimento pela largura. Então, aqui nesse caso, 36 vezes 18, 648 metros quadrados. Portanto, a área desse terreno será 648 metros quadrados. Pessoal, eu deixei alguns probleminhas na plataforma para vocês resolverem. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima!